Vamos ver a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, no Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 32. Mas primeiro dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. Com a santa palavra de nosso Deus, no versículo 32 diz assim: a passagem da escritura que é lendo e está como ovelha foi levado ao matadouro e como cordeiro do mundo diante do que toscai, e ele não abriu a boca. Quer dizer, nosso Senhor Jesus Cristo ficou bem quietinho porque ele tinha que passar por isso, porque senão como é que ia salvar nossos pecados, né? E no versículo 33 diz assim: na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderia contar a sua descendência? Mas a sua vida foi tirada da terra. Sua vida foi tirada da terra. E no versículo 34 diz assim: E Eunuco disse, ele estava explicando para o Eunuco a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele ia passar lá na estrada que Felipe foi pregar para o Eunuco, né? E o Eunuco disse: Felipe, rogai-te que me digas de quem disse isto, o profeta de si mesmo ou de outro? E ele disse, Felipe disse: começou então Felipe a falar, o principando por isso a passagem da escritura, anunciou-lhe Jesus Cristo, Jesus. E no versículo 36 diz assim: continuando o caminho, encontraram uma água. Disse então o Eunuco: eis aí a água que impede que eu seja batizado. Ele pediu para ser batizado em nome de Cristo, né? E Felipe, no versículo 37, ele diz assim: e Felipe respondeu-se: se crê em todo o coração, pode sê-lo. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o Eunuco falou, né? Ele crê, né? E no versículo 38 diz assim: e mandou parar o carro, ambos desceram e a água, e Felipe batizou o Eunuco. E no versículo 34, no versículo 39 diz assim: mas saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou o Felipe dos olhares do Eunuco, que encheu de lágrimas, continuou a seu caminho. O Eunuco ficou feliz de ser batizado e pegou o seu caminho, né? E no versículo 40 diz assim: e Felipe, entretanto, foi transportado a Azoto, passando além de pregava do Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Secareés, uma cidade, né? E aqui no versículo, no capítulo 9, vou começar agora o capítulo 9, né? E no capítulo 9, do versículo 1, diz assim: enquanto isso, Saulo só respirava ameaçados de morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-lhe ao príncipe do sacerdote.
E no versículo 2 do capítulo 9 diz assim: Ao pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco com a fim de levar preso a Jerusalém, mas os homens, mulheres que achavam seguindo essa doutrina. E no capítulo 3, do versículo 8, 9, diz assim: E durante a viagem, estando já perto de Damasco, substituimente cercou uma luz resplandecente vindo do céu. Esse é Jesus que apareceu para Saulo. Dali para frente ele ia ser chamado Paulo, né? O que aconteceu? O que Jesus falou para ele? E no versículo 4, no capítulo 9, do versículo 4 dos Atos dos Apóstolos, fala assim: Quando caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Todos eles Saulo prendia as pessoas, batia as pessoas que era tudo cristão, né? Que falava que era cristão, aí Jesus falava: por que tu me persegue? E no versículo 5 diz assim: E Saulo disse: Quem és o Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, o quem tu persegue. E persegue, duro até a recalstrar contra os guilhões, as pessoas, né? E no versículo 6 diz assim: E então, tremulo atônito dele, e o Senhor lhe queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levantou-se entre a cidade e ali lhe será dito o que deve fazer. Ele ficou cego, né? E no capítulo 7 diz assim, no capítulo 9, versículo 7 diz assim: Os homens que acompanhavam encheram-se de espanto, pois ouviram perfeitamente a voz que não via ninguém. E no versículo 8 diz assim: Saulo levantou-se ao chão, abriu, porém, os olhos, não via nada. Tomaram-os pela mão e o introduziram em Damasco. Levaram para a cidade, né? E no capítulo 9 diz assim, no versículo 9 diz assim: Onde está 3 dias em ver sem comer, sem beber? E no versículo 10 diz assim: Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor numa visão lhe disse: Ananias. Eis-me aqui. O Senhor respondeu ele. Jesus falava com ele, né? E no capítulo 11 diz assim: E o Senhor lhe ordenou: levantai e vai lá à rua direita, pregai a casa e ajudar que um homem chamado Saulo está orando. Então nosso Senhor Jesus Cristo ensinou certinho para Ananias ir lá para poder curar o Saulo, para Saulo pregar a palavra. Nosso Senhor Jesus Cristo é assim, ele pede, a turma vão e todo mundo fica curado. Jesus Cristo te ama muito, ama você, ama eu e ama todos nós. Amém?